Olá, 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 sejam todos muito bem-vindos. E como é que a gente começa? Daquele jeito, recitando uma música que vai dizer mais ou menos quem é o nosso convidado, a temática do nosso programa. A música é dela, Rita Lee, Amor e Sexo. Foram 3 pessoas que compuseram essa música: Arnaldo Jabor, a própria Rita Lee e Roberto de Carvalho. Começa assim: amor é um livro, sexo é esporte, sexo é escolha, amor é sorte. Amor é pensamento, teorema, amor é novela, sexo é cinema. Sexo é imaginação, fantasia, amor é prosa, sexo é poesia. E a gente vai dar aqui, são 3 blocos, 3 perguntas, e depois eu continuo a música, porque ele, o professor Alexandre Marques, eu vou deixar o senhor se apresentar, porque o senhor tem 1, 2, 3, 4, 5 coisas, no mínimo, é com o senhor. Você sabe ler, tranquilo, é rápido isso aí. Não, gente, deixa eu falar aqui, consegue dar close não, né? Não consegue dar close. Nesse né? papel caindo aos pedaços, Não duvido. consegue dar close, mas aqui que eu tive que fazer. O professor chegou aqui e falou assim: Kellen, eu trouxe aqui o que eu faço, a primeira palavra eu consegui ler, a segunda não, a terceira marrom, a quarta não, e a terceira... Eu falei: professor, claro que eu vou fazer com a minha letra, então lá vai eu com a minha letra, ele, professor Marques. Depois a gente vai ver, por se coincidência, se foi meu professor. A gente vai tentar Junto buscar isso. Psicologia lá no CEUB, gente. Alexandre Marques, ele que é psicólogo, ele que é sexólogo, professor, escritor, palestrante. Alexandre Marques, psicólogo, sexólogo, está lá nas redes sociais, no YouTube. Me permite chamar de professor, antes de psicólogo, de doutor. Professor, a gente vai falar sobre sexologia. Em termos de definição, para que o Celso não fique pensando que a gente vai ensinar posições sobre sexo. Aí o cachê é maior, se for ensinar posição. Mas vamos imaginar o seguinte. Porque, inclusive, eu dou curso de sexologia para médico e psicólogo, para os profissionais que querem trabalhar nessa área. Então, a primeira pergunta que eles perguntam: vem cá, eu sou sexólogo fazendo curso? Eu disse: não, você vai ser, na verdade, terapeuta sexual. Eu, por exemplo, sou sexólogo, eu estudo sexualidade há 45 anos. Minha idade. Então, sou, na verdade, um dos fundadores da Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana, a SBRASH. Então, o que ocorre? Você entende? Não, eu sou um estudioso da área. Mas o senhor pratica? Às vezes, quando há oportunidade, né? Agora, o que é a terapia sexual? Quando eu estou atendendo alguém, eu estou fazendo uma terapia com abordagem na sexualidade humana. Tá certo? Então, eu sou o quê? É sexólogo ou terapeuta sexual? Na hora que você está atendendo, você é um terapeuta sexual. Você é um profissional que está trabalhando com a área da sexualidade humana. E a demanda é grande, professor? As disfunções sexuais acompanham, assim, a evolução do ser humano. Eu acho que, além da evolução do ser humano, a moda também. Porque o que ocorre? Hoje as pessoas estão consumindo, basicamente, várias propagandas, ou seja, vou fazer uma chamada de uma estação de rádio, de carona, a propaganda da Transamérica é da 11 sem sair de cima. Essa é a propaganda. Então, todo mundo espera ser a Transamérica, o que é uma inverdade. Todo mundo espera, por exemplo, que o pênis seja um escoteiro, esteja sempre alerta. Não existe. Ele não frequentou Baden-Powell. Então, N fatores. A mulher quer casar, fazer sexo, agradar o marido, mas ela está preparada, ela tem apetência, os hormônios estão legais? Então, uma série de incógnitas em relação a isso. Eu queria abordar com o senhor 3 momentos na vida sexual das pessoas, justamente com essa linha, com a abordagem, com o viés psicológico. Então, a gente não vai falar aqui sobre erotização, até podemos entrar... Aí o cachê é mais alto. Maior, gente. Já tinha avisado previamente. Kama Sutra, não é nada disso. Mas é com esse olhar terapêutico, com esse olhar sobre a linha da psicologia. Eu quero falar, então, 3 blocos com o senhor. Tá bom, Ian? 3 blocos. Uma pergunta, 2, 3. Eu quero entender como é que é o sexo durante essa fase da vida humana. Então, a primeira pergunta:
como é que tem sido desenvolvida a vida sexual na parte das pessoas solteiras. Então, eu vou colocar, a grosso modo, a partir dos 18, para dar um número, né? Já pode dirigir, já pode votar depois dos 16, mas vamos lá. Para quem já pode dirigir e beber, então, a partir dos 18, até enquanto ele é solteiro, como é que as pessoas estão vivendo? E quais são também, professor, os maiores dilemas da vida sexual dessas pessoas na fase de solteiro? Bom, eu acho que nós podemos, na realidade, chamar um pouquinho antes. Ai, meu Deus. Infelizmente, hoje, o que a gente observa é meninas engravidando com 13 anos. Tá. O que ocorre? Os moleques têm acesso à informação. Hoje, se você pegar o teu celular e escrever qualquer coisa, inclusive o termo sexo, pelo Google, como nós tentamos começar agora, vai aparecer um monte de coisa, inclusive filme pornô. Então, o acesso à sexualidade hoje está disseminada. A própria procura da identidade, ou seja, se o menino tem irmão mais velho, e o menino mais velho conta as lorotas dele toda, que saiu com 10, 15, 20, o moleque está querendo fazer a mesma coisa. As meninas, desde pequenas, elas querem ter alguém, um príncipe, alguma coisa assim. Tá? Só que o príncipe, basicamente, é um sapo, mas são enganadas. Eu estou fazendo essa analogia para uma palestra que eu dei numa escola na Ceilândia. Uma menina linda, maravilhosa na minha frente, grávida, 13 anos. Ou seja, um moleque conversou com ela se encantou com o moleque e transaram. O moleque está pegando todas as outras, e ela está com o diabo de uma barriga, vai ter um filho e vai ter uma responsabilidade para o resto da vida. Então, as informações são as seguintes. Hoje, o sexo está sendo, não vou dizer incentivado, mas fomentado, potencializado dizer, pela mídia, pela música. Se você pega um funk, não tenho nada contra, digamos assim, é pura apelação sexual. Ensina posições. Então, vamos lá. Tá? Então, você já tem uma aula musical ali, musicado, com coreografia, tudo bonitinho. Então, e a coisa continua. Na idade, você mencionou, 18 anos, as experiências, teoricamente, já ocorreram. Então, as pessoas que estão começando agora talvez ser mais um pouco seletivas. Eu posso dar um exemplo de um moleque, que eu falo de moleque, um rapaz, um guri, um menino. Mas eu gosto dele, é um moleque, para mim é um moleque mesmo. Então, o que ocorre? Foi meu cliente durante algum tempo, está voltando agora. Agora ele está com 18 anos. Então ele falou o seguinte, ele pegou todas, ficou com todas, mas ele está querendo alguém para poder, na realidade, namorar. Agora tem uma coisa que é interessante, se eu ficar com esse brinquedo maravilhoso que eu quero, eu vou ter que abrir mão de outros brinquedos. Você assistiu isso no filme, porque assisti isso no filme. Eu não assisti no filme, eu atendi então, o rapaz ontem. Então o filme que atendeu com o senhor. Atendi o rapaz ontem. Então, essa coisa do brinquedo é a prateleira, tem que escolher uma boneca só. Exatamente, mas há uma coisa interessante que nós estamos colocando em relação aos homens, mas as meninas também estão agindo assim. Não são todas, óbvio, é menos o número, digamos assim, mas elas também estão agindo assim. Porque existe uma facilidade de parcerias. Tá? Gente, tá vendo? Tomou uma aula de adolescente, eu puxei para 18, o professor foi lá e puxou para baixo. Presta atenção na idade dos seus filhos. Não, eu puxei para baixo porque eu sou educado. Porque tem um amigo ginecologista da rede que já fez parto com meninos de 11. A gente pode até trazer aqui, né, o exemplo que teve da mocinha que faleceu tomando um remédio de aborto agora em São Paulo, que os pais... Esse eu não fiquei sabendo, então não posso... É porque quando tudo que está na mídia, né, a gente acaba sabendo, então ela é só o retrato de muitas. Na verdade, atrás dela tem muitas meninas de 20 anos, eles tomaram a medicação e deu errado. E ela veio a falecer. Os pais encontraram ela porque o alarme tocou e ela não levantou os pais que pegaram, com 20 anos. Mas vamos lá, sobre sexo na vida de solteiro. O que o senhor percebe, professor, de maior diferença, eu vou chamar de décadas ou de geração? Como é que era o sexo? O senhor começou pela idade. Eu quis dizer 18 para ser educada, porque talvez fosse minha geração, né? Vamos lá. Na minha geração, eu posso até fazer um depoimento agora bem pessoal, que a primeira vez que eu segurei o seio de uma menina,
Eu passei sem lavar a mão quase um mês, porque era tão difícil, veja só. Então, o que é que ocorre? Hoje as coisas foram sendo facilitadas e automaticamente se perdeu um pouco do encantamento, da paquera, da conquista, do amor, da empatia, da compreensão. Não sou padre nem pastor, não pretendo catequizar ninguém, mas é uma falta total que a gente observa hoje em consultório. Professor, então, se eu tivesse que dar um recado para pais de adolescentes, dos 13 aos 18 anos. Ai, meu Deus, essa risada não sei se é boa ou se é ruim. É muito difícil, que vai depender efetivamente da característica desses pais. Então, são os pais, alguns são liberais e outros não. Então, não posso generalizar, digo, olha, vou entrar na casa dos outros, faça isso, faça aquilo. Agora, o básico é o seguinte, você tem amor aos seus filhos, toda ação tem uma consequência. Então, sugiro que informe, tanto para o cavalheiro quanto para a daminha, que tem consequência. Tem. E aquela história assim de companhia. É um facilitador para a criação dos pais quando você tem uma boa companhia para os seus filhos. Eu diria para os meus filhos assim, ó, deixa eu ver com quem que tu anda e é bíblico. Não, diga-me com quem anda que eu te direi quem é. Então, tudo bem. Mas aí seria atenção, a própria característica desses pais é que vai fomentar isso aí. Por exemplo, tem adolescente que fica desesperado porque os pais prendem demais. Eu vou dizer para o pai que solta, eu não posso fazer isso, tá certo? Agora, com toda certeza, é bom ponderar, porque o que que ocorre? Existe uma necessidade da identidade social. Estão falando muito da vacina por efeito rebanho, né? É mais ou menos parecido, as identidades as pessoas fazem pelos seus iguais. Então, me diz uma outra coisa em relação ao sexo na vida de solteiro. Qual o maior distúrbio que o senhor acaba avaliando dentro de consultório, a nível psicológico, dos solteiros? Na realidade, a menina vai muito pouco com questão sexual, né? Mas os rapazes, com toda certeza, ejaculação precoce ou disfunção erétil. E os dois são relacionados basicamente por uma síndrome ansiogênica, ou seja, eles estão com um nível de ansiedade tão grande que interfere exatamente em duas glândulas, a hipófise suprarrenal, que altera a tireoide. Todos os hormônios nossos estão na tireoide. Então, a bomba relógio, ficou nervoso, não vai funcionar. Isso serve para qualquer idade, não para adolescente. Não, qualquer idade, mas hoje o que ocorre? Eles não têm essa experiência, então eu tenho que ser funcional, eu tenho que ser o garanhão, e eu estou me cobrando. E à medida que eu me cobro perfeição, e se a pessoa já tem uma característica ansiogênica em outras áreas, no sexo ele agrega também. O sexo é muito bom, né, para ser banalizado, é uma pena, né? Quer dizer, isso eu falando. Eu acho bom para ser tão banalizado. Se não fosse bom, eu acho que nós quatro não estaríamos aqui nessa sala. Não, mas o Ian é virgem ainda. Não, mas o pai dele e a mãe dele não. Se fosse ruim, ninguém transava, então nós não existiríamos. Para fechar esse primeiro bloco, sexo na vida de solteiros. A gente pode englobar aí também os ditos, quando eu falo solteiro, a palavra divorciada é porque ele já teve uma relação, mas eu vou colocar à disposição do mercado. Né? Você está à disposição do mercado, Celso? Ou você está de coleira? Está de coleira, então você quieta aí. Como é que está o sexo para a parte dos divorciados? Como é que a gente pode falar um pouquinho sobre essa temática? Podemos comparar com os solteiros, porque na hora que ele faz o divórcio, desquite, alguma coisa assim, ele vira solteiro, ou ela vira solteira. E volta a ser adolescente? Essa é a ideia ou não? Volta a ser adolescente, mas veja só, a procura, ela permanece, a procura da companhia, a procura de sexo, a procura... Tá? Agora com uma forma mais sofisticada. Eu acho que quando eu era adolescente, se eu me apaixonasse, eu ia morar debaixo da ponte do Bragueto, muito bonitinho. Né? Pescar todo dia, alimentar minha amada, aquela coisa toda. À medida que a gente vai amadurecendo, a gente percebe o seguinte: a ponte do Bragueto deve ser desconfortável, comer peixe todo dia deve ser um saco, tá? Então você vai sofisticando, você vai alterando os seus valores e a forma automaticamente de você chegar na pessoa. E como é que está, quando a gente fala de divorciado, para homens e mulheres, vai ter diferença na parte, com esse olhar da psicologia, sexo para
mulheres divorciadas e sexo para homens divorciados? Ou... Aí é o valor social, veja só. Para o homem é permitido quase tudo, na sociedade de uma falsidade impressionante. Então há uma permissividade social. E para a mulher, não. Então o que ocorre? Se o teu amigo se relacionar com 5 mulheres, você talvez o chame de garanhão, piranho e tal, você vai continuar amigo dele, amiga dele. Agora, talvez uma amiga tua que esteja 3 namorados, você já vai achar estranho, mesmo sendo mulher. Porque existe uma força cultural muito grande nisso aí. Tá certo? Então, às vezes, vem cá, quem é que faz o julgamento? Às vezes, as próprias mulheres julgam pelos valores sociais que foram aprendidos, foram adquiridos. Aliás, pela nossa tradição judaico-cristã. Por que eu não posso ter 3 mulheres e você 2 maridos? Um chato, você sai com o outro e tal, quer dizer, exatamente pela nossa tradição. E eu estive em Dubai alguns anos atrás, então eu estava num shopping e veio um sheik, alguma coisa assim, todo de branco, bonito, charmoso e tal, e atrás 5 mulheres de preto, com os molequinhos também de preto. Eu cheguei para minha mulher e disse, olha, gostei daqui, muito legal aqui. Ela disse, ótimo, eu acho que você pode ficar aqui. Só vou te informar uma coisa, todas elas têm cheque, cartão de crédito limitado. Eu digo, olha, desisto da ideia agora, então, mas só. Então é cultural. Cultural. Que bom que eu vai alterar, por exemplo, de época em época, tá? Tá. Eu também vou dar um depoimento, né? Assistindo eu queria muito lembrar o nome desse seriado, que eu assisti justamente para isso, né? Para ter esse conteúdo aí da linha psicológica. Ai. Tá, como chama? Tentar pedir ajuda para os universitários. Como chama aquele pessoal lá nos Estados Unidos? Que eles são sim, não são monogâmicos, então... É uma religião. É uma religião, isso. Então, eles são não até... Não é mormon, não. Não é mormon, mas é algo similar. Se você procura no Google para mim, Estados Unidos, quem pode casar várias vezes, não adepta à monogamia, tem o nome deles. Bom, onde eu quero dizer com isso? Eles têm que morar em determinados estados, porque nem todos os estados dos Estados Unidos, dos 50, nem todos, é permitido você ser casado com 2, 3, 4 mulheres. Então, nesse estado, era permitido, então eles mudaram para esse estado. Tá. Onde eu quero chegar com isso, professor? O seriado entrava no dia a dia deles. No dia a dia. Ficou lá uma temporada. Lá. Então, eles acompanhavam a vida de tudo, dos aniversários, do acordar, do levantar. E vou dizer uma coisa para o senhor. Eu não sei se dá muito certo, não. Porque eu não vi nenhuma mulher satisfeita. De todos os seriados, professor, eu vou lhe dizer. Veja só, vou respeitar o teu ponto de vista. Não é ponto de vista, não. É mostrando o seriado. Vou até concordar com ele, mas veja só uma coisa que é interessante. Eu também não sei se lá em Dubai, mesmo com cartão de crédito limitado dos caras, as mulheres são felizes. Então é muito relativo isso. A felicidade é uma coisa muito... Tem várias casadas monogâmicas que são infelizes. Tá, tudo bem. Tá? Tem casamentos que são mantidos por motivos vários, filho, dinheiro. Então, veja só, eu acho que ninguém pensa numa coisa interessante. Nós temos muito pouco tempo nessa nossa viagem. Nós a gente embarca e não sabe quando desembarca, mas é curta. Só que eu sou muito favorável a algumas propagandas antigas, né? E tinha uma da VASP que eu acho fantástico. Vamos transformar a nossa viagem na mais agradável possível. Com ou sem parceiro. Isso é que é importante, porque não sai do desembarque. Agora, não, vou viver uma vida infeliz, triste, taciturna e tal. Não é desrespeitar as regras, ok? Mas se adaptar à tua qualidade de vida dentro dessas regras. Entendi. Gente, eu trabalhei na VASP. Então você lembra da propaganda? Lembro, não. Mas que eu trabalhei. Quando eu quis falar, professor, em relação assim a felicidade... Ele achou Achou? Tu tá aí conversando? Nem para achar.
E trabalhei na VASP. Verdade, eu tinha 18 anos, tem muito tempo. Então, assim, com relação ao seriado, o que eu observei? Então, eu vou trazer o fato e depois a minha impressão, né? Então, o fato era, tô indo numa cena específica de um episódio específico. Essa família era uma casa de 2 andares, no qual os 2 andares de baixo se dividia por uma porta de uma esposa para outra, e o andar de cima, na casa maior, era a primeira esposa. A primeira esposa era que ajudava a escolher as próximas. Administrar a galera. As próximas, né? Então, a segunda e a terceira esposa, elas tinham uma rivalidade que aquela porta entre elas praticamente não ficava aberta. E o que ele fazia? Poligamia? Eles são poligâmicos, mas tem um nome que não são mormons. Eu acho que são mormons. Eu não me lembro, mas tá bom. Acho que tem. Se os mormons for poligâmicos, são eles. Aí o que acontece? Ele saía uma vez por mês com cada esposa. Então, uma vez por mês, cada esposa deixava os filhos de cada mulher com as outras e saía. Numa das reflexões entre a briga da segunda com a terceira, numa crise de ciúmes, que seguido elas tinham, e outras não, sei lá, ela fala assim: fulano, você sai comigo uma vez por mês. Mas você, fulano, sai 3 vezes ao mês. Eu acho isso desproporcional para mim. E quando a terceira engravidou, aí mesmo que a segunda ficou. Então, o que eu percebo? Que por mais que a gente fique falando sobre sexo poligâmico, no fundo, ali deixou muito claro que ainda... fala, professor, esses seus olhares, essas suas cruzadas. Gente, as risadas do professor. Aconteceu uma coisa interessante que eu me lembrei agora. Me conta. Uma reportagem há algum tempo já, sobre poliamor. Poliamor. Então, o que ocorre? O cara estava todo feliz que ele morava com 3 mulheres e ele morando com elas. Poliamor, favorável, aquela coisa toda. E aí apareceu uma 4ª, ele ficou mais feliz ainda e tal. Aí uma repórter, inteligentemente, perguntou: vem cá, aí um homem? Não, um homem não. Quer dizer, então o cara não quer poliamor, coisa nenhuma, ele quer um harém. Bom, quando você falou das senhoras lá no filme, há uma coisa que é interessante, porque existe uma hierarquia, né? E pode estar relacionado como se fosse um chefe. Todo mundo quer o cargo de comando do chefe. Essa é uma outra variável que a gente tem que levar em conta. Eu não estou lá, não são minhas clientes, então agora eu estou inferindo, mas veja só, mas é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Se eu tivesse, a primeira coisa que eu ia perguntar, se fosse uma das... Vem cá, o que você quer? Ele, a chefia, ser a primeira... que deve ter alguma vantagem de ser a primeira em alguma coisa. Tem mais atenção, mais joia, mais alimento, não sei. Idade é posto nesse caso. Exatamente. Idade é posto. Vou para mais uma pergunta. Então, a gente falou um pouquinho sobre sexo para os solteiros, a gente englobou aí os divorciados. Tá. Como é que tá? O senhor vai ter que repetir a risadinha que o senhor deu nos bastidores. Como é que o senhor poderia trazer para a gente o contexto hoje sobre o sexo vivido na fase de quem é casado? Eu vou voltar a risadinha. Aí eu vou me reportar. Conseguiu pegar a risadinha? Não, né? Eu particularmente não tenho uma religião definida, tá? Mas tem um pastor que de vez em quando aparece no YouTube que eu acho... Cláudio Duarte, isso, gente. Exatamente. Eu dou risada com algumas colocações dele. Algumas eu discordo, mas outras eu dou risada. Então ele colocando para os fiéis o seguinte: você casa para ter sexo. Casa! Naquela brincadeira dele. O que ocorre basicamente é o seguinte: é o processo da habituação. Os casais deixam que a coisa amorne. Então, um exemplo que eu posso dar é o seguinte: eu vou te pegar aqui. Qual é o prato de comida que você mais gosta? Se eu comer todo dia eu vou cansar. Sushi, tá bom. Então vamos lá. Então, sushi, 30 dias, almoço e janta. Só a palavra salmão para você vai dizer, pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Agora, se for um sushi com isso, sushi com aquilo, sushi, você variando os ingredientes do sushi, garanto que você vai conseguir resistir ao sushi por mais tempo.
Ou então espaçando também o tempo, né? Não, na relação, né? É que as pessoas basicamente se acomodam. Tá certo? E o sexo é uma coisa, quer dizer, dentro da psicologia, nós temos uma situação que é real. Um estímulo qualquer que provoca uma belíssima resposta, à medida que esse estímulo é apresentado com frequência, ele perde a força. Você é minha colega psicóloga. Ô, professor, eu não sou psicóloga, não. Não, foi aluna, foi aluna, então tá. Mas então veja só. Eu fui um excelente estudante. Tá, então veja só, um estímulo que era capaz de iniciar uma resposta, a repetição dele vai perdendo, na realidade, a força. Então, o que ocorre? Cabe ao casal fazer criatividade, criar situações. E aí eu vou me reportar a um amigo meu, casado há 30 e poucos anos. Ele todo sem graça, já para mim, posso fazer uma pergunta? Claro. Ele disse, olha, o que eu faço com a minha mulher? Ele saía do trabalho 5, 6 horas da tarde de sexta-feira, no Carim, naquela galeria do Carim, tinha um cinema... Antigo, gente, Carim. Pois é, 1998, mas a informação é antiga. Tinha filme pornô, passava filme pornô, alguma coisa assim. Então ele saía do trabalho, ia lá, assistia filme pornô, pegava a mulher, ia jantar com a mulher, passear com a mulher, dançar com a mulher, depois iam para casa. E o quarto dele, ele tinha, aí é que ele ficou encabulado, que ele fez um quarto como se fosse um motel. Espelho, cama redonda. Aí perguntou, o que você acha? Eu digo, cara, maravilhoso, veja só. Você dá tempero para a relação. Sem tempero. Entendi. Então, colocar tempero, cama redonda, espelho, tá valendo tudo. Carinho, atenção, afeto, elogio. Não vou dar aula de sexo nem coisa, né? Mas, para mim, o sexo ele tem que compor todos os sentidos, claro. Né? Quando eu falo os sentidos, presta atenção, Celso. Você que está agora já amarrado, graças a Deus, que coisa boa, todos os sentidos, né? Então, sim, você se apropriar da degustação. Aí o senhor acabou de falar que ele levava a esposa dele para jantar, tomar um bom vinho, dar uns bons beijos. Se vai tomar um bom vinho. Se vai levar para jantar, não vai levar ali no churrasquinho. Gente, nada contra churrasquinho, que eu adoro churrasquinho de rua, mas você vai proporcionar uma pode noite. Levar de vez em quando, agora muda a barraca. Muda a barraca. Então, vamos lá. A gente comeu, a gente foi para um local agradável. Provavelmente, se for para um local agradável, vai ter música, ambiente proporcionando. Olha só, outro sentido. Mas são todos os sentidos. Você falou Isso uma coisa, é sexo. Você falou uma coisa que é real. Todos os nossos sentidos são evidenciados. O que chama a atenção é a visão. Tá? Nós temos o primeiro contato. Depois o quê? Olfato. Beijinho tem sabor. Quando você está mais excitada, você saliva mais. Quando o homem está mais excitado, ele saliva mais. Isso é perceptível, veja só. Entendi. Então são respostas orgânicas no conjunto da obra. Muito e não fazer bem. o sexo pelo número. Não, vou fazer que nem bandido de faroeste. Como é que vou levar mais uma, depois faço a marca na cama e tal. Que o bandido, quando mata o cara, faz na coluna do revólver a marca, né? Aí é um sexo mais animal, né? Que é só primitivo mesmo, para satisfação Eu chamo biológica. na brincadeira de masturbação a dois. Compreendo total e completamente. Então, vamos lá. Então, eu entendi, a gente falou sobre sexo para solteiros, sexo para divorciados, sexo para casados, ou seja, varia o sushi, sai do churrasquinho, vai para outro churrasquinho e faz essa noite bacana. Mas, no final das contas, desculpa, eu também vou me atrever assim, ó, numa relação de casados, se você tirar o sexo da relação, tem que ficar muita coisa, né, professor? Olha, o sexo ajuda muito, não resta a menor dúvida, tá? Mas ele não é o conjunto da obra. Então, veja só, eu já atendi um senhor, ele não tinha nem direito, eu trabalho no hospital numa época dessa. Eu não entendi o que o senhor falou. O senhor falou baixo. Eu estou pensando. Eu atendi um rapaz que ele não tinha direito de atendimento. Tá? Aí um amigo meu pediu e tal. Bom, o que eu faço? Ele só procurava a mulher para sexo. Então a mulher passava e ele segurava a bunda. A mulher passava, quer dizer, só contato sexual. Ele casou com ela, ela era novinha. Então, inocente, aquela coisa toda, não sabia, devia ser isso. Ela foi evoluindo, estudando, se formando, ficando culta, inteligente e tal, e ele com o mesmo tipo de comportamento.
Bom, chegou uma determinada época que ela disse, ó, tchau e bênção. Porque não tinha outra coisa, não tinha uma interlocução, não tinha um carinho, não tinha uma participação, não tinha sonhos em comum. Tudo, Tá horizontes certo? partilhados, horizontes juntos. Muito bom. Gente, terapia e sexologia, tudo junto aqui. Vamos lá. Última, eu quero ir para uma etapa que eu tenho uma curiosidade, obviamente, porque eu espero chegar lá. Tenho ânsia mesmo, que é o chamado sexo na terceira idade. Eu ainda quero chegar lá. Foi aniversário de casamento dos meus pais. Ô pai, mãe, 48 anos de casado, amo vocês. Aí eu primeiro falei assim, mãe, por favor, mãe, celebre com meu pai. Só que eu não fiz assim, né? Eu fiz a outra mão. Eu conversei, mãe, celebre com meu pai. Entendeu, né? Mãe, tem que celebrar com meu pai. 48 anos de casado. Professor, como é que é o sexo na terceira idade? O que o senhor pode trazer das suas experiências de consultório para falar sobre sexo? Eu acho que quando é a terceira idade que eu não consigo saber? A terceira idade agora deu uma prolongada um pouco. Também, né? Mas era de 65 anos em diante. Tá. Mas é relativo, no meu entender. Veja só, se você pega um senhor no agreste, tá, maltratado... O tempo de vida dele é menor automaticamente então, na terceira idade. E está acabado, veja só. Hoje, com boa alimentação, nutrição, você dá uma prolongada na vida. E automaticamente com as suas qualidades físicas também. Tá? Bom, a experiência que eu tenho para contar para vocês foi um grupo de 60 sexagenários, que um médico, um gerontólogo e eu, e mais um colega da área de fisioterapia, conseguimos juntar no hospital que eu trabalhava. Bom... Eu adoro as risadas do professor. Porque eu fico o diálogo interno dele é fantástico, gente. Eu fico lembrando vamos lá. Aí eu dei a maior mentira lá no palco, né? Digo, olha, o diretor do hospital me garantiu que eu daria uma passagem aérea para Cancún, Bariloche, não me lembro mais o local, com hospedagem e tal. Quem me respondesse a seguinte pergunta, e todo mundo, o que é pior do que não fazer sexo? Aí vieram as várias respostas possíveis. Não, infelizmente perdeu e tal. Primeiro que o diretor não tinha autorizado nada, tá? Tá, entendi. Aí no final, eu digo, que pena, vocês perderam. Vocês querem saber, basicamente, o que é pior do que não fazer sexo? Pois é esquecer como se faz. O sexo, na realidade, o desejo sexual é do nascimento à morte. Tá? Então, aparece com a gente. Mas no nascimento, uma criancinha novinha, inocente, como é que pode? É fácil. Quem já trocou fralda já viu um menino ficar ereto. Passou o talquinho, passou não sei o que. E a menina, bem safadinha, aquela gracinha de princesa, abre as pernas e fica toda feliz. Ela não sabe o que é sexo. Tá? Mas a resposta prazerosa está ali presente. E a coisa continua. Posso brincar e dizer o seguinte, dizem que Picasso foi pai aos 89 anos. Bom, aí alguém diz, é dele ou do filho padeiro? Aí outros, também com esse nome, até eu, né? Então vamos lá. Isso vai continuar o desejo. Agora, a forma de você trabalhar esse desejo. A minha sorte é que eu conheci um casal de sexagenários também que se propuseram a dar um depoimento para mim. Então, o que ocorre? Eles saíam, eles namoravam, eles dançavam, eles curtiam a vida, eles se curtiam. E beijavam na boca. Beijavam na boca, mas namoravam. De língua, né, professor? Namoravam. Beijo de língua. Namoravam. Porque não há idade para impedir, eu estou velho para... Bom, então você não está velho para coisa nenhuma. As senhoras, por exemplo, sentem um pouquinho mais... Porque é problema. O meu marido só me procura se tomar Viagra. Cara, se ele toma Viagra e procura, meus parabéns. Porque significa o seguinte, vamos imaginar, como é o nome dele? Celso. Celso, vou usar o Celso como vítima aqui, tá? Então veja Sempre. Só. Se o Celso tomar um balde de Viagra, um balde de Levitra, um balde de qualquer outro remédio, e disse, olha, agora você vai ter que transar com a menina que tem mais raiva, mais ódio. Não vai ter resposta sexual.
Agora, se ele tomar meio comprimido, ou não tomar nada, mas tiver apetência, desejo, daí é funcional. Então, não é o remédio que resolve. O remédio ajuda a circulação. Tá certo? Ajuda a preencher os corpos cavernosos para o processo seletivo. Então, de novo, vamos voltar para uma coisa bem primária. É namoro dos 14 anos aos 90. Entendi. Paquera dos 14 aos 90. Tem uma piadinha, né, que, gente, não pode falar palavrão, né? O programa é teu? Não, daí depois ela classifica. Ah, sim. Depois tem que colocar lá no YouTube. Classificação não pode para adultos, não pode para crianças, então eu vou contar uma piadinha. Não, é uma piadinha de terceira idade, assim. Vê se você entende essa, Celso. Fala assim, como é que terceira idade faz sexo? Não, é só sexo oral. Como é que é sexo oral na terceira idade? Ah, um manda, vai tomar no... O outro manda se... Ah, é sexo oral, ou seja, só verbal, né? Nem oral. É uma piadinha. Ri, Celso, faz barulho de quem está rindo. Pronto. Então tá, contei a piadinha. Professor, me traz só um caso assim interessante que o senhor possa ilustrar para a gente sobre algum atendimento, justamente nessa aí, na sexo na terceira idade. Compartilha conosco. Eu não vou falar o nome do... Nem deve, imagina. Até que ele merecia, mas não vou falar, não. Ih, João, ó. Desculpa, ele não falou o nome, não, senhor. Alarme da Nossa Senhora, Ave Maria. Pronto, amém. O que ocorre? Eu fui procurado num órgão que eu trabalhava, por uma autoridade, e ele chegou muito tranquilo. A autoridade é do GDF? Não. É da União? Autoridade. É uma autoridade. Ele usa farda? É uma autoridade. Ele veio pelado, então não sei se ele usava farda. Chegou, não, doutor, o negócio é assim, eu estou broxa. Foi muito fácil, né? Broxa? Tá. Eu já pensei em prótese, não sei o quê, mandou para o urologista. Disse, peraí, mas esse está mal contado. Me conta uma coisa. O senhor pula cerca, tem um... Aí começou a rir. Digo, tá. Então, o que ocorre? A relação dele com a esposa estava uma droga, um lixo, uma guerra. Tá, então, ele queria ter desejo sexual, ele tinha que cumprir tabela, tá? E por azar dele ainda que ele arrumou uma namorada, e com a namorada era funcional, então, eu digo, vamos gozar, então você é broxa hoje, amanhã não, essa oscilação de broxura, como é que é? Aí ele riu, quer dizer, ele não tinha nada, basicamente estava tudo na relação. Se uma relação está ruim, o sexo está ruim. Entre tapas e beijos é muito bom na música, tá? Na vida comum não funciona, não. Entendi. Professor, para nossa consideração final, eu queria trazer o senhor aqui mais vezes, falar sobre. Convida. Convido? Então, tá. Gente, suas considerações finais, eu quero que o senhor passe o seu telefone, caso o senhor queira, Pix, CPF, passe suas redes sociais, passa aí, tá, Ian? Na gravação sai o nomezinho lá, põe Alexandre Marques, YouTube, Alexandre Marques, psicólogo, sexólogo, está lá no canal do YouTube. Professor, é com o senhor suas considerações finais? Agradecer o convite, se vocês precisarem de mais alguma informação, é um assunto que eu gosto, compartilho, se ajudar alguém, eu acho que o teu programa, como eu falei inicialmente, é interessante, porque muita gente não pode conseguir ter acesso direto a um profissional, mas as informações enriquecem as experiências e ajudam. Eu acho que essa também é a nossa função. É trazer conhecimento, né? Trazer luz sobre aquilo que a gente desconhece, tira o medinho. Claro. Olha, por exemplo, o senhor me deixou muito satisfeita em saber que existe sexo na terceira idade, qualquer idade, até os 90, até os 100. Então, eu, particularmente, para minha mais velhice, eu já fiz um bug. Fez o quê? Um bugzinho, bem motorizado, com a cadeirinha só, para correr atrás das gatas. Quando eu pegar as gatas, eu digo, olha, eu não sei porque eu corri atrás de vocês não, mas eu gostava muito. Então, uma vez só, mas vai acontecer, porque a parte instintiva prevalece, tudo bem? Entendi. Então, que façamos mais sexo, para que a gente possa sorrir mais, brincar mais, e que sim, sexo com responsabilidade, nenhuma apologia para você fazer com quem você... não, respeitando a si, respeitando os seus valores, né? E nessa fase, assim, de solteiro, na fase de divorciado, na fase de casado e na terceira idade, cada um tem o seu encanto. Sim, e o seu momento. Tem o seu momento, então que você... Agora, não adianta, só uma por favor. Veja só, por exemplo,
é problema da plástica, né? Eu sou muito favorável a desse Gonçalves. Eu fiz tanta plástica que eu acabei fazendo xixi pela testa. Então, veja só. Então, a gente tem que aceitar, basicamente, o seguinte: as rugas vão acontecer, mas o parceiro também está com ruga. Os músicos vão ficar mais flácidos pela sarcopenia, mas o parceiro também, quer dizer, é acompanhar a parceria. Aí onde entra o amor, né? Exatamente. O amor, respeito, consideração. Amor e tal, e eu vou finalizar aqui, gente, com o restante da música, com a recitação da música dela, Rita Lee. Amor é isso, sexo é aquilo, porque é bonitinho. O senhor concorda com muita frasezinha dela aqui? Eu gosto da música bonita, dela, né? Gosto. Então, vou finalizando aqui. E a hora que você quiser acabar, Tayan, pode encerrar, porque eu vou ficar aqui sorrindo para as câmeras, eu vou recitando a música. Porque fala assim: sexo é imaginação, fantasia, amor é prosa, sexo é poesia. O amor nos torna patéticos, sexo é uma selva de epiléticos. Amor é cristão, sexo é pagão. Amor é latifúndio, sexo é invasão. Amor é divino, sexo é animal. Amor é bossa nova, sexo é carnaval. Amor é para sempre, sexo também. Sexo é do bom, amor é do bem. Amor sem sexo é amizade. Sexo sem amor é vontade. Amor é um, sexo é dois. Sexo antes, amor depois. O sexo vem dos outros e vai embora. Amor vem de nós e demora. Amor é cristão, sexo é pagão. Amor é latifúndio, sexo é invasão. Sexo é animal, amor é bossa. Sexo é carnaval, amor é isso, sexo é aquilo. E sim, façamos reciclagem, muito sexo e muito mais amor. Grande beijo, tchau, tchau.